Senhor a todos. Não tem necessidade de me apresentar, porque nós somos da casa, né? Aleluia. Aproveitando esta oportunidade, estando de pé, eu vos convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 146. Vamos ler esse texto. É impressionante, né? Quando eu cheguei aqui hoje, dobrei o joelho, me veio o Salmo 101 na mente. Bem-aventurado. Noé foi convidado a fazer a leitura, ele fez a leitura do Salmo 101, ou melhor, do Salmo 1. Parece uma conexão de pensamento. Mas todas essas coisas provêm de Deus. Neste salmo que eu vou ler, eu pretendo falar alguma coisa que também está lá no Salmo 1, né? Eu pensei em preparar a mensagem no Salmo 1, dentro de um pensamento que me veio ao coração, mas no Salmo 146 tem algo parecido também, que fica praticamente as mesmas coisas. Vamos ler o Salmo 146, versículos 1 em diante. Vamos ler todo esse salmo porque ele é muito bonito. 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra, isso é a sepultura. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. Tomem assento, meus queridos irmãos, e Igreja do Senhor Jesus. Acabamos de fazer a leitura deste grande salmo, grande em beleza, aonde Davi fala da fraqueza do homem mortal e da grandiosidade de Deus. Esse que fala Isaías, na sua visão profética, que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí Davi fala da fraqueza do homem e da grandiosidade do Supremo Deus, que é eterno e que é de geração em geração. No Salmo 8, se não estou equivocado, está dizendo: o que é o homem mortal para que Deus se lembre dele?
ou filho do homem para que o visites, aí ali ele começa a abrir alguma coisa importantíssima, que Deus verdadeiramente, ele se volta ao homem. Quando fala do homem, fala da mulher, que ambos, podemos dizer, que é a coroa da criação de Deus. Principalmente o homem, que Deus fez do pó da terra um boneco de barro, lá no Éden, na presença do Filho e do Espírito Santo e dos anjos, e lá Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e este boneco, provavelmente na nossa estatura, um pouco mais ou um pouco menos, esse boneco tornou-se alma vivente, tornou um homem falante, recebeu o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, e tornou-se alma vivente. E aí Davi está dizendo que Deus, ele se volta ao homem. Por quê? O homem é a coroa da criação de Deus. E vai se estendendo. A mulher veio depois de um milagre. Deus viu que não era bom que Adão vivesse só. Far-lhe-ei uma adjutora. Aí este primeiro homem, ele dorme, ele é anestesiado por Deus, e ele dorme um sono pesado, um sono profundo, anestesiado por uma anestesia espiritual, por uma ordem divina. E a Bíblia diz que Deus cerra o seu lado e tira uma de suas costelas, e ele faz a mulher. Milagrosamente, Deus dá ordem, e aquele pedaço de osso, ele se converte, ele se transforma em uma mulher, provavelmente a estatura de Adão, um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Quando Adão acorda do sono, ele vê ao seu lado a mulher. E aí está uma das primeiras profecias da Bíblia, que ele abre a sua boca e profetiza dizendo: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porquanto ela será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Adão não viu o processo da anestesia e também da cirurgia, porque Deus cerra o seu lado. Ele não viu o processo da confecção do osso da costela, Deus fazendo a mulher. Adão estava inerte, estava dormindo, estava anestesiado. Mas quando ele acorda, ele abre o olho e ele olha ao seu lado, vê a mulher, ele abre a boca. Por uma inspiração divina, Adão profetiza, dizendo: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Isso é uma profecia, porque ele não viu. E ele profetiza dentro de um contexto que tinha acontecido ali, na presença de Deus, dos anjos, de Jesus, do Espírito Santo, mas ele não viu o processo. Então, essa inspiração chama-se profecia. Uma profecia, uma das primeiras profecias da Bíblia. Mas aí quando Davi ele volta a dizer: o que é o homem mortal para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? O homem mortal, o homem fraco, o homem pecador, o homem cheio de fraqueza. Mas Deus se volta para estender as mãos, procurando propiciar para o homem e para a mulher, que é a coroa da sua criação, proporcionar um bem-estar, tanto espiritual, como físico, como material, podemos dizer assim. E nós encontramos que, logo após da queda de Adão e Eva, Deus prepara o caminho de sangue para a cobertura do pecado, para que os pecados fossem cobertos pelo sangue dos animais.
Isso tipificava o futuro, apontava para o futuro, mostrando Cristo que viria. Tudo isso aconteceu. Mas o que eu quero me ater é na grandiosidade de Deus, um Deus supremo, que Isaías diz que ele habita sobre um alto e sublime trono. No Salmo também está escrito que ele habita nas alturas, ele olha para a terra e vê os seres humanos, a humanidade, andando, vivendo, espalhados sobre a terra como gafanhotos. Ele faz isto. Quando eles estavam gemendo no Egito, debaixo do massacre de Faraó, o povo hebreu, a Bíblia diz que o gemido subiu perante Deus. E Deus disse o seguinte: eu vou descer lá, eu vou checar esse gemido. Esse gemido está vindo do meu povo hebreu, está chegando perante a minha face, os meus ouvidos, e eu vou descer lá, eu vou checar, eu vou ver o que é que está acontecendo. Aí, meus irmãos, Deus desce, Deus checa, Deus vê o que estava acontecendo. E mais do que depressa agora, Deus começa a preparar Moisés. Se manifesta para ele na sarça, quando ele levava o rebanho de Jetro, seu sogro, lá atrás dos montes. Ali no deserto, uma sarça, e ali Deus se manifesta e começa a falar com Moisés. Começa a preparar Moisés com uma grande missão missionária, pastoral, para tirar aquele povo do Egito, do massacre, do sofrimento, da escravidão. Eles eram escravos de Faraó. Olha, Deus providenciando uma forma de resgatá-los da escravidão. Aleluia! A Bíblia diz que Deus é excelso. Aleluia! Ele é o supremo, Ele é o todo-poderoso. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Como diz Isaías, Ele habita sobre um alto e sublime trono. Ele está assentado, rodeado dos seus anjos, de querubins. Isaías viu nesta visão o seu trono na sua magnitude, de um grande esplendor de glória, e louvor e um brado pelos seus anjos que voam ao redor do trono, proclamando a santidade de Deus. Ele é excelso. Mas ele se volta para o homem mortal. O que eu admiro em Deus, irmão, que Ele é rei, Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele é onisciente, conhece tudo e todos. Antes da palavra sair da minha boca e de eu verbalizar a mesma, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Ele conhece a intenção do coração. O Salmo 139 fala disso. De longe Deus me conhece, me entendes. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Aleluia. Ele cerca ao meu redor, Ele coloca a sua proteção. Ele é um Deus que tudo pode, que Ele livra o necessitado, que Ele liberta os cativos e que Ele solta os encarcerados. Se nós olhar hoje para o reino material, para o reino político, para o reino deste mundo, nós não vamos encontrar um rei que se curva para estender as suas mãos para o pobre, para a viúva e para o órfão, para o estrangeiro e para aqueles que têm fome e para os que estão em prisão ou encarcerados em prisões. Nós não vamos encontrar isso de forma nenhuma, mas nós lemos na Bíblia que o nosso Deus, Ele se curva e Ele atende
atenta para o estrangeiro, Ele atenta para a viúva, Ele atenta para o órfão, Ele atenta para o pobre, Ele atenta para aqueles que têm fome, Ele atenta para os que estão na escravidão espiritual e também material. E Ele desce, Ele estende as suas mãos para dar o livramento, para trazer conforto, porque aquela pessoa que está encarcerada, aquela viúva, aquele órfão, aquela criança é coroa da criação de Deus, e a sua magnitude, o seu excelso poder, a sua grandeza se volta para os filhos dos homens. O Ramandagassúbria, esse é o Deus que nós lemos nos Salmos, esse é o Deus que Davi fala dele. Este é o Deus que Davi se apaixona por ele durante toda a sua vida, nos seus salmos, nas suas expressões, nos seus cânticos. Asaf, da mesma forma, ele exalta para sempre, ele louva para sempre, ele engrandece para sempre, porque Deus não é como o homem. Charamandagassúbria. Esse é o Deus que você pode acordar triste, doente, sem esperança. E quando você começa a ler a Bíblia, meditar na sua palavra, o seu coração começa a se encher, a alma começa a se encher. E de repente aquele homem fraco, aquela mulher fraca, abatida, triste, na luta, na solidão, começa a levantar o seu ânimo. E de repente ele ou ela levanta a cabeça e sai fortalecido, sai encorajado, porque começa a ler esta palavra, e o Deus desta palavra, e ela que são espírito de vida, de repente ela começa a mover o íntimo, a alma, o coração, e levanta o pequeno do pó, e restaura com uma magnitude, e coloca no coração dele uma viva esperança da glória, uma esperança da vida eterna. E de repente sai ele ou ela alegre, cabeça erguida, louvando e glorificando o seu nome, porque Deus se volta para o ser humano, Deus se volta para os seus filhos. Ele está atento ao clamor do justo, e as suas mãos estão estendidas, conforme nos diz a Bíblia. O Ramagashanda Ramagai. O Ramagashanda Ramalagassúbria. Eu sinto a magnitude dele aqui esta noite. Aleluia. É por isso que Davi, ele começa no Salmo 1, não é, leu esta noite dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque, meus irmãos, o justo é diferente do ímpio. A Bíblia fala que o caminho do ímpio perecerá. Quem é o ímpio? Pode ser até aquela pessoa que conhece a Deus, mas não obedece. Quem é o pecador? O pecador é aquele que não conhece a Deus. O ímpio conhecendo, mas não obedecendo. E diz a Bíblia que o caminho deste homem ou desta mulher perecerá, porque é caminho de pecadores. E Deus está dizendo aqui: não confie em homens, e nem filho de homens, e nem em príncipes, que em um momento Deus tira o seu fôlego de vida, Deus passa a tesoura, e lá volta ele para a sua casa, para o pó, para a tumba fria, para a sua eterna morada, e de lá não sairá mais. Perece os seus pensamentos, perece os seus projetos, tudo se acaba. Aleluia. Mas aquele varão no Salmo 1, aquela varoa que medita na lei de Deus, que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, ele está dizendo que é como a palmeira que está plantada juntos a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, não dará frutos temporã, mas na estação certa, na estação
própria. Bem-aventurado é os que medita, o que tem o Deus de Jacó por seu refúgio e por seu auxílio. No versículo de número 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta em Deus, no Deus que fez os céus e a terra. Não é posta a esperança em deuses, não, porque deuses existem neste mundo, milhares de deuses, mas no Deus de Jacó, que fez o céu e a terra. Bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que põe a sua esperança, a sua confiança, a sua fé no Deus de Jacó, que fez este céu que está acima da nossa cabeça, e que fez esta terra, que disse Pedro, que tudo está entesourado para o fogo e para a perdição dos homens ímpios deste mundo, que se reserva como um tesouro para o fogo. Mas para os justos, que temem a Deus, esperamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Interessante, irmãos, é interessante, né? Deus, eu me deparo muito com a palavra que Paulo fala, que Deus nos elegeu nele. Os irmãos analisa que tem pessoas que eles morrem sem Jesus, sem Deus, e vão para a perdição. Eles ouvem a vida inteira e nunca se converte, nunca mudaram suas vidas. Nós perdemos agora aí em Santa Catarina, agora não, uns anos atrás aí, um grande político. Não vou citar o nome, por questão ética. Mas esse cidadão, ele esteve em muitos cultos nossos, onde a palavra de Deus foi pregada com ousadia, com sabedoria sobre a salvação e a vida eterna. Ele teve em igrejas que eu inaugurações, e de repente parte para a eternidade. Eu fico pensando, um homem ímpio e pecador, viveu uma vida toda dentro das nossas igrejas, seus ouvidos calejados de tanto ouvir a palavra que ecoava em seus ouvidos e em sua vida. Agora de repente morre e vai para o outro lado, aonde não tem mais volta. Interessante, né? Mas nós podemos dizer esta noite aqui, que aqui tem um grupo que ouviram de bom grado a palavra desse Deus maravilhoso, que sempre está atrás do homem, irmão, e lá não terá desculpa. No juízo não haverá desculpa. Eles terão maiores juízos, porque ouviram. E Jesus fala daquelas duas cidades, Cafarnaum e Corazim, que foram operadas grandes milagres. É isso? É mais ou menos isso. Se não for um pouquinho diferente. E eles não deram muito crédito. Mas ele fala de outras que não foi operado nada. E ele diz que para aquelas cidades que não receberam ele, nem os milagres, haverá maior rigor no juízo. Mas para Corazim e Betsaida, obrigado, irmão, haverá maior rigor, porque Jesus esteve lá dentro, não é isso?
Lá ele operou muitas proezas. E aquele povo foi duro. Foi perseguidor e rejeitaram o mestre. E para aquelas que ele não foi, apesar de elas serem exterminadas pelo pecado, o juízo de Deus, mas haverá menos rigor para aquelas no juízo. E Paulo, ele vem falando que, provando a grandiosidade da nossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa quando creste, o qual é o penhor da vossa redenção e salvação. Ele está dizendo que aqui está o selo, a confirmação. Então, nós temos o privilégio de sermos chamados por Deus, escolhidos, nomeados, entender na revelação do Evangelho o projeto da salvação. Que tudo isso é pela fé. Porque a Deus ninguém viu. A Bíblia fala que a Deus ninguém viu, a não ser o seu Filho que veio, por obra do Espírito Santo ao ventre de Maria, se materializou, se fez carne, nasceu, se fez homem, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Agora a Deus ninguém viu. A Deus ninguém viu, mas nós cremos nele pela palavra, nós temos fé na sua grandeza e no seu poder, e nós fomos chamados por ele. Isso é uma escolha divina, isso é uma escolha especial da parte daquele que volta o seu olhar para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva que não tem amparo, e ele estende as suas mãos. O Salmo 103, ou Salmo 13, por ali, está dizendo: quem é como o Senhor? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não estou equivocado, é o 113, e verso 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, e que do pó, da cinza, dos lugares mais baixos, mais humildes, mais simples, levanta o pequeno, ele olha para o pequeno, e do monturo, do lixo, ele ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes em lugares elevados, porque príncipes só se assentam em tronos e em posições de destaque. E Deus tira a pessoa do monturo e faz assentar com os príncipes em lugares elevados, sim, com os príncipes do seu povo. E esse Deus faz com que a mulher estéril habita em família e seja alegre mãe de filhos. Deus é Ele que faz fecundar. Deus, Ele abre a madre e Ele fecha a madre. Todo o controle Ele tem nas suas mãos. O nosso Deus, Ele habita sobre um alto e sublime trono. E Ele atenta para o pobre, o pequeno e o necessitado. Muitas vezes nem nós não damos muita atenção para uma pessoa pobre, necessitada, órfão ou viúva. Mas a Bíblia nos diz que Deus, Ele atenta para estas pessoas. Olha a grandiosidade deste rei, a grandiosidade do nosso Deus. Como Deus é, meus irmãos. Por isso que Davi disse que o Senhor é bom.
A sua misericórdia estende-se de geração em geração. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus deu Jesus para vir a este mundo. Deu seu filho, seu único filho. Tudo isso ele fez por amor, porque ele corre atrás da coroa da sua criação, que é o homem mortal. Para estender as mãos, para trazer conforto. E diz a Bíblia que no Antigo Testamento Deus falou aos pais pelos profetas. E no Novo Testamento, nesses últimos dias, Ele fala ao povo através do seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus, depois de consumada a obra, realizada a missão, Ele volta para a sua casa. E Ele deixou dito a este mundo e a igreja, ou a igreja deste mundo, que Ele ia preparar lugar, dizendo: eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. O Espírito de verdade, em que vos guiará em toda a verdade. E olha a observação que Jesus disse: Ele estará em vós, Ele estará no vosso meio. Vocês conhecerão Ele. O mundo não. Eu não dou para o mundo. Eu só vou dar Ele para vocês. Vocês vão conhecer o Espírito Santo. Porque Ele vai habitar convosco. Ele vai estar no meio de vós. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de Deus é fogo, é o combustão, é o combustível. É a máquina, é a força que leva a igreja, que santifica a igreja. É o que fala conosco nas horas de aperto, nas horas de lutas, nas horas negras, nas horas de tribulação, nas horas em que o inferno projeta ataques contra a igreja, contra os escolhidos de Deus. É Ele que trabalha, é Ele que maneja a espada. É Ele que nos blinda com uma blindagem espiritual, para que não sejamos nós destruídos e devorados, porque a Bíblia diz que a vontade dos nossos inimigos é nos engolir vivos. Mas o Senhor é a nossa bandeira. E disse o profeta Isaías, que vindo o inimigo com uma corrente de água contra vós, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira, e nada ele poderá fazer. E diz a Bíblia que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, o diabo não toca, porque nasceu de Deus, é nascido de Deus, tem a proteção de Deus, tem o escudo de Deus, tem o livramento de Deus. Ele só pode tocar se Deus der permissão para provar, como tocou em Jó. Mas ali foi algo especial. Ali foi uma obra específica. Ali ele tocou em Jó por permissão de Deus. Mas ele teve assistência de Deus, a proteção de Deus. E como prova disso, para desmascarar Satanás, Deus muda o cativeiro de Jó. E o último estado de Jó foi melhor e mais abençoado do que o primeiro estado, porque Deus provou para o diabo: viste a fidelidade do meu servo? E Deus ali contesta com Satanás. E aí Deus restaura, porque ali tinha um homem firme, ali tinha um homem de Deus, ali tinha um homem que muitas vezes foi acusado pelos seus amigos, mas ele não negou a fé. Ali tinha um homem que ouviu as palavras da sua mulher dizendo: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra, porque ele não se levanta por ti, ele não é favorável a você, você está morrendo, tudo está contra ti, tudo está contra você, os teus amigos também. Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morra. E Jó repreende a sua mulher dizendo: mulher, tu falas como uma doida, eu nu vim a este mundo, e para o outro lado eu
me tornarei sem nada. Deus deu e Deus tirou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nenhum momento Deus desamparou o seu servo. E aí, irmão, aí se vê um crente verdadeiro. Nenhum momento Jó blasfema. E aí, a grande vitória de Jó. Jó começa a interceder. Começa a orar pelos seus amigos. Começa a interceder. Aí Deus prepara um grande banquete. Aleluia. Deus chama os seus anjos, prepara um grande banquete. E Deus expõe para o inferno. Deus expõe para Satanás. Tens visto, Satanás, a fidelidade do meu servo. Agora, olha o banquete que eu vou preparar para ele. Está tudo diante de vocês. Aí Deus prepara um grande banquete para Jó. Deus restaura a sua vida. Deus muda o seu cativeiro. Deus enriqueceu duplicadamente a sua vida. Deus dá tudo que Jó tinha e mais um pouco, porque Deus, Ele prova, mas Ele não sai da prova conosco. Deus, Ele pode permitir que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha, mas Ele passeia dentro do fogo com eles. Deus pode permitir que Israel passa pelo mar, o mar se abre e vem os inimigos atrás e o mar se fecha novamente e ali o exército dos egípcios são derrotados por uma providência divina, porque todo o controle, todo o poder, tudo está sob o controle de Deus. Deus ainda rege, Deus ainda governa, Deus ainda é Deus e será Deus eternamente, de geração a geração, para todos sempre, fazendo benefício para aqueles que lhe temem e para aqueles que lhe obedecem. Ficamos de pé, meus irmãos. Charamanda Gassúbria. Eu sinto Deus aqui esta noite, irmãos. Urra Malagassúbria. Como nós sentimos aqui domingo à noite, meu irmão Sérgio ministrou domingo à noite. Foi uma bênção, irmãos. Foi um cultão domingo à noite. Foi de lavar a alma. Oh glória, isto é a prova de que Deus está conosco. Ele está com o seu povo. O mundo está em caos. O mundo está indo de passos largos para a destruição. Mas o Senhor está conosco no mundo. E na hora, eu sempre falo isso aqui, vou falar até meu último dia de vida. 17 de João. A igreja está envolvida na oração sacerdotal de Jesus. 17, 11, ou 9, ou 12, se não me foge da mente. Ele disse na oração, Jesus dizendo, quando estava ainda no mundo: Pai, enquanto eu estou no mundo com eles, eu guardava-os em teu nome, e nenhum destes que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque estava escrito, profetizado a respeito dele. Mas desses que tu me deu, nem a perseguição, nem a fome, nem a peste, nem o martírio, nenhum deles fugiram, escaparam e negaram o teu nome, a não ser o filho da perdição, quando ele falava de Judas. E aí Jesus disse na oração: Pai, estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, irmãos, Jesus, aquela oração de Jesus, a sacerdotal, lembra você dela, quando você se sentir à beira do abismo, o dia que você sentir-se que as densas e negras trevas se aproximam de você para arrochar e enegrecer a tua alma,
lembra desta oração e dobra o teu joelho, põe a tua boca no pó e diz: Espírito Santo, tu veio substituir Jesus e tu está conosco. E Jesus disse, Espírito Santo, que nenhum de nós nos perdemos. E estando ele no mundo, ele nos guardava. Nenhum se perdeu. E mais à frente Jesus disse assim: Pai, eu te peço, não que os tire-os do mundo, mas que os livre do mal. Então, na sua adversidade, na sua luta, na sua angústia, na sua aflição, lembra-te dessa oração sacerdotal de Jesus. Ela está ecoando ainda diante do trono, aos ouvidos do Supremo Deus, que se curva para ver o pequeno no pó e para tirar ele do monturo, estender as mãos para a viúva, para o órfão e para o necessitado. Lembra-te que você é propriedade de Deus e que o Senhor está contigo para te dar vitória e te abençoar. Vamos orar a Deus? Levanta a sua mão ao céu comigo. Deus Todo-Poderoso, eu tenho falado de Ti nesta noite, da Sua preciosidade, Senhor, do Seu amor, da forma carinhosa em que Tu anda atrás do homem mortal, que é a coroa da criação de Deus. Temos falado a Tua palavra, Senhor, esta palavra que nos motiva, que nos enriquece, que nos enche de alegria, de gozo, de fortaleza na Tua presença. Aqui está o Teu povo, Senhor. Visita cada coração. O Teu olhar conhece tudo e todos. Tu sabe dos passos de cada irmão, de cada irmã, da vida de cada um. Senhor, Tu nos conhece por dentro e por fora. Atenta para o necessitado esta noite. Talvez tenha no nosso meio alguém que se sente encarcerado, preso, abatido, aflito, triste e até mesmo desamparado pela família, ou pelo seu cônjuge, ou pelos filhos, ou pela sociedade. Senhor, atenta para esta pessoa. A Tua palavra diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, mas todavia Deus não se esquecerá dos seus. Atenta nesta noite para cada necessidade, Senhor. Cura os enfermos, visita no leito, na cama, na doença. Traz paz, traz alegria. Senhor, como profeta de Deus, eu profetizo nesta noite, dentro desta inspiração divina que eu sinto neste momento, eu profetizo vitória para o Teu povo em nome de Jesus. Eu profetizo cura divina, portas abertas, bênçãos espirituais a toda a Tua igreja, os que trazem com alegria na Tua casa o dízimo, as ofertas missionárias, as ofertas alçadas. Visita cada vida neste momento, Senhor. Alegra o coração do triste. Tu é o Deus que faz com que a mulher estéril habita e seja alegre, mãe de filhos, contente porque houve milagre da Tua parte. Meu Deus, em nome de Jesus, o Teu santo Filho, eu determino estas vitórias a todos, a Tua igreja, Senhor, os presentes neste culto, os que nos assistem pela Web TV Semear, visita eles aí no outro lado, Senhor, aonde eles estiverem conectados conosco, com esta palavra, com esta mensagem, toca os seus corações aonde eles estiverem. Pelo Teu Espírito, que não há limitação, Senhor, opera o milagre, porque eu creio na vitória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém.